E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Excel. Nesta aula nós vamos falar sobre uma das funções mais importantes e mais utilizada dentro da plataforma Excel, a função se. A função se é uma função lógica que avalia dois valores e dentro desta avaliação ele vai me trazer dois resultados, um resultado verdadeiro ou um resultado falso. O que significa isso? Eu vou fazer uma avaliação. Se uma coisa for igual, maior ou menor que outra, me retorne o valor verdadeiro. Se não, me retorne um valor falso. Vamos pegar como exemplo a nossa planilha da aula passada, que é uma tabela de notas de aluno. Tá? Lembramos que desta tabela nós geramos um boletim, um resultado final. Aqui nós vamos apresentar três exemplos de como nós podemos utilizar a função se, para vocês observarem o quanto essa função ela pode ser utilizada para a gente poder dar uma dinâmica nas nossas planilhas, nos nossos trabalhos. Então, por exemplo, nesse primeiro modelo, nós vamos utilizar a função se simples, que é a função propriamente dita. Na de baixo, nós vamos usar uma função se composta. O que seria uma função se composta? É um se dentro do outro. Aqui, na terceira e último modelo que nós vamos apresentar a função se não só avaliando valores ou dando resultado, trazendo os resultados de verdadeiro e falso como valores, mas fórmulas, ou seja, valores. Nesse terceiro exemplo, nós vamos apresentar a função se utilizando tanto nos valores de avaliação, quanto nos valores de resultado, verdadeiro ou falso, através de fórmulas. Ou seja, eu vou apresentar um cálculo dentro do próprio se. Ou seja, sem necessidade de fazer cálculos externos, uma outra célula necessária para fazer um cálculo, porque eu posso utilizar isso dentro do se. Vamos apresentar as fórmulas para ficar mais claro. Vamos lá no modelo simples. A função se simples. Como funciona a função? A função funciona da seguinte forma. Eu vou trazer para ela um teste lógico. Então, aqui no caso, a minha média é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, me retorna o valor verdadeiro, que é o aprovado. Certo? Caso contrário, se não for maior ou igual a 5, ou seja, se for menor, me traga o resultado de reprovado. Lembrando e com uma grande observação que quando nós formos usar textos dentro da função se, nós temos que usar entre aspas, para ele reconhecer que isso é um valor e não um texto, porque senão ele não reconhece, ele reconhece como um texto, ele não reconhece como um valor, e ele vai dar erro, perfeito? Vamos ver aqui como exemplo, a gente pegou a Bruna, mas vamos ver aqui o resultado da Caroline. A Caroline ela tem um valor menor que 5, ou seja, ela está automaticamente reprovada. Agora vamos para o exemplo abaixo, para vocês verem, quando a gente tem uma situação onde eu não tenho simplesmente dois resultados, mas que eu tenho que ter 3 ou mais resultados. Então, por isso que a gente chama de função se composta. A gente apresenta um se dentro do outro. Neste caso aqui, eu vou demonstrar um exemplo para vocês, onde eu não tenho só o aluno aprovado como o aluno reprovado, mas eu tenho a possibilidade do aluno ficar de recuperação. Então, por exemplo, se o aluno tem uma nota média maior que 6, ele está automaticamente aprovado. Caso contrário, ou seja, se isso não for verdadeiro, se a nota dele não for maior que 6, ele vai entrar num segundo teste lógico, onde ele vai avaliar se a nota dele é maior ou igual a 5. Se for, ele está de recuperação. Ou seja, se a nota deste aluno estiver entre 5 e 6, ele está automaticamente de recuperação. Caso contrário, se a nota dele for menor do que 5, ele está automaticamente reprovado. Vamos ver aqui, no caso a Bruna, ela tirou 5,25 de média. Ela está de recuperação. Vamos pegar o caso da Aline. A Aline, ela tirou 7,75. Ela automaticamente está aprovada. E o caso da Caroline, novamente, ela está reprovada. E por fim, vamos pegar um exemplo onde eu utilize uma forma. Então, por exemplo, imaginemos que nós não
precisamos fazer a média. Então vamos usar aqui, ó, por exemplo, função se a minha média do aluno que eu estou apresentando aqui for maior ou igual a 5, ele está automaticamente aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Aí vocês vão me perguntar, há possibilidade de eu fazer o contrário? Sim, há possibilidade de a gente fazer o contrário. Vamos aqui vamos montar as fórmulas. Então, por exemplo, igual, se, abre o parêntese, eu vou fazer o meu teste lógico. Então, qual que é o meu teste lógico? A minha média, ela tem que ser maior, igual a 5. Se for, lembra dos parênteses, aprovado. Se não, o teste falso. Valor falso, perdão. Reprovado. Fecha parênteses, gente, não esquece de fechar os parênteses. Lembre que o Excel ele reconhece as funções, os valores separados por ponto e vírgula, tá? Não vai pôr 2 pontos, não vai pôr vírgula, que ele não vai reconhecer. Então aqui a gente tem lá o aprovado. Eu poderia fazer o inverso? Poderia fazer o inverso. Vamos lá. Igual, se o meu valor for menor ou igual, no caso aqui não pode ser igual, então se ele for menor que 5, então estou negando. Então a minha negação, aqui eu vou colocar o contrário. Ele está reprovado. Certo? Caso contrário, o meu valor não for menor que 5, ou seja, se ele for igual ou maior, ele vai estar aprovado. Fecha o parêntese. Tá lá. Está aprovado. Vamos pegar o exemplo da Caroline, que a gente sabe que ela foi reprovada. Então, dependendo da função que você utilizar como seu teste lógico, você tem que colocar o verdadeiro ou falso. Lembrando que nós estamos falando de um teste lógico. Então, se o meu teste é uma negação, o meu valor verdadeiro tem que ser a negação. Certo? E vamos para o se composto. Então, vamos lá. Igual, se eu abro o meu parênteses, o meu primeiro teste lógico, a minha média, vou pegar aqui, H12, for maior que 6. Certo? Ponto e vírgula. O meu aluno estará automaticamente aprovado. Certo? E se não for? Se não for, eu preciso fazer uma segunda análise. Então, vamos lá. Se abre outro parênteses. Cuidado que nós não fechamos o primeiro parênteses. Precisamos fechar o primeiro parênteses depois que nós fechamos o segundo. Então, vamos para o nosso teste lógico. H12. Ele for maior ou igual a 5. A minha função verdadeira, eu estou falando que tem que estar entre 5 e 6. Ele estará de recuperação. Certo? Se ele não atender nenhuma das duas, ele está automaticamente reprovado. Fecha o parênteses. Ó, o Excel conversa com você. Vermelhinho, não fechei o primeiro, vou fechar o primeiro. Ele vai dar a mesma cor. Fechei. Ok. Certo? Nada muito complexo, depois que você entende como que funciona a função. Vou voltar para o aqui. A fórmula saiu um pouco fora aqui, mas a gente percebe-se que funciona. Aonde, Douglas, eu posso utilizar esta função? Em alguns cálculos, principalmente na parte de engenharia, a gente utiliza muito essa comparação de dados. Então eu posso apresentar aqui, no caso 4, 5, em algumas planilhas minhas já tive que usar 5 cis um dentro do outro, dando condições. Nada que seja fora do nosso contexto, que a gente não consiga apresentar aí dentro do nosso trabalho. Não é nada complexo depois que você entende e consegue utilizar as ferramentas com tranquilidade. Vamos para a função se, no caso, quando eu quero utilizar uma fórmula, ou seja, eu quero compactar a minha planilha
para que ela não tenha que ficar fazendo muitos cálculos e eu não quero ficar com muitas células presentes à vista na planilha. Então eu quero enxugar, quero utilizar a mesma função para poder fazer tudo. Quero fazer o mais sucinto possível. Então vamos lá, igual a se. Aqui no caso, a gente vai fazer a média. Vamos usar a função média. Abre parênteses. Vou pegar os valores. Fechar o parênteses. Entendeu? A minha média é equivalente ao meu H12. Então, é maior ou igual a 5. Meu aluno estará aprovado. Lembra de abrir e fechar as aspas quando for texto. Ou, se a minha média não estiver dentro desta lógica, estiver abaixo do valor 5, então o meu aluno estará automaticamente em recuperação. Fecha a aspa, fecha os parênteses e aí está feito. Outro exemplo, vamos pegar aqui e vamos elaborar um outro exemplo com relação a isso aqui. Agora vamos fazer ao contrário. Se, vamos abrir, eu vou fazer o meu teste lógico. Vamos supor que eu queira saber a média da aluna Bruna. Eu sei que ela foi aprovada, mas eu não sei qual é a média dela. Então vamos supor, vamos pegar aqui a função. Então, isso aqui foi igual a aprovado, certo? Então, me retorne a média das notas dela. Se não, me retorne o valor 0. Tá? Então, ela me retornou a função dela. Certo? Vamos supor que, no caso aqui, a Bruna tinha tirado 5. A nota dela caiu para 5. E vamos supor que aqui ela tenha tirado 6. Ela não foi aprovada. Ela foi reprovada. Entendeu? Vamos entender a função. Eu quero entender a função. Como que você faz? Vamos ver o teste lógico da função. Então vamos lá. No caso aqui, então ela foi reprovada. Certo? Vamos entender aqui o que o Excel fez. Então o Excel, ele avaliou se ela foi aprovada ou reprovada. Como ela não foi aprovada, então se vem aqui, recuperação, é diferente de aprovado. Não é igual. Se não é igual, eu não vou fazer o cálculo da média. Eu vou retornar simplesmente o valor 0. Foi isso que o Excel fez. Tudo bem? Acho que ficou claro. Acho que ficou fácil de entender a função se. Vou deixar a planilha disponível para vocês baixarem, para ter como referência como utilizar a função. Tá? Peço a vocês que deixem os comentários como está sendo ministrado as aulas, se está conseguindo entender, se eu não estou sendo muito rápido. Também quero sugestões para as próximas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, em qualquer planilha que vocês estiverem elaborando, que eu possa ajudar, mesmo que não for das funções apresentadas, podem deixar os comentários. E espero que vocês estejam apreciando. Se vocês gostaram da aula, deixe o like, se inscreva no canal para receber as informações de quando a gente está postando os vídeos. E muito obrigado por fazer parte da nossa aula.